Deus existe? É possível provar a existência de Deus? Quais os argumentos que provam a existência de Deus? Nós vamos falar sobre tudo isso no nosso encontro de hoje. Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e quero acolher você aqui na Escola de Oração e Formação, um momento em que você recebe uma catequese sólida e a sua fé cria raízes ainda mais profundas. Eu quero convidar você hoje a abrir o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 31. Vamos começar aqui. Criado à imagem de Deus, chamado a conhecer e amar a Deus, o homem que procura Deus descobre certos caminhos para chegar ao conhecimento de Deus. Eles são também chamados de provas da existência de Deus. Não no sentido das provas que as ciências naturais buscam, mas no sentido de argumentos convergentes e convincentes que permitem chegar a verdadeiras certezas. Encontramos aqui já uma resposta às nossas perguntas. É possível provar a existência de Deus. O Catecismo diz mais: estas vias para chegar a Deus têm como ponto de partida a criação, o mundo material e a pessoa humana. Então, a partir da criação, nós podemos chegar à conclusão que existe um Criador. É até lógico, não é? Um pouco de boa vontade e uma criancinha, não é? Já na idade ali, já raciocinando bem, já sendo capaz de meditações simples, ela já consegue discernir que se existe algo criado, obviamente existe o Criador. Tudo aquilo que existe, tudo aquilo que eu posso então ver com os meus olhos, alguém fez. Se você caminha por um deserto e de repente encontra no meio do deserto um violino, você imediatamente vai pensar, alguém passou por aqui. Esse violino não chegou aqui do nada, alguém deixou isso aqui. Alguém fez isso aqui. Nós encontramos inclusive isso na Sagrada Escritura. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos, abra a sua Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 1, no versículo 19 e 20. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. A sua realidade invisível, né? Aquilo que não se pode ver, o seu eterno poder, a sua divindade, tornou-se inteligível desde a criação do mundo através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. São Paulo está dizendo, através da criação, pode-se chegar ao conhecimento de Deus. Quando eu contemplo a beleza, isso me fala do belo. E ainda no livro da Sabedoria, capítulo 13, olha o que nós vamos encontrar. Sim, naturalmente vãos foram todos os homens que ignoraram a Deus e que, partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, nem considerando as obras de reconhecer o artífice. Se você entrar numa exposição de arte e você vê uma obra magnífica, imediatamente você é levado a questionar quem é o autor desta obra. Isso é básico, é lógico, é o que nós estamos vendo aqui. Partindo dos bens visíveis, não foram capazes de conhecer aquele que é, considerando as obras, reconhecer o artífice. Não, mas foi o fogo, ou o vento, ou o ar sutil, ou a abóbada estrelada, ou a água impetuosa, ou os luzeiros do céu, príncipes do mundo, que eles consideraram como deuses. Assim faziam os pagãos. Se fascinados por sua beleza os tomaram por deuses, aprendam quanto lhes é superior o Senhor dessas coisas, pois foi a própria fonte da beleza que as criou. Tem uma canção antiga onde nós falamos sobre Nossa Senhora, a obra-prima, e dizemos: perfeito é quem te criou. Perfeito é quem te criou. Então vamos lá. O Catecismo disse que nós podemos então chegar a essa certeza por duas vias fundamentais. A via do mundo e a via do homem. Como que seria então a via do mundo, a via da criação? O mundo aponta para um Criador, uma observação atenta da realidade. É o que está aqui no parágrafo 32.
nós meditamos aqui, e ainda citando Santo Agostinho, ele vai dizer: interroga a beleza da terra, interroga a beleza do mar, interroga a beleza do ar que se dilata e se difunde, interroga a beleza do céu, interroga todas estas realidades, todas elas te respondem: olha, nós somos belas. Sua beleza é um hino de louvor. Essas belezas sujeitas à mudança, quem as fez, senão o belo, não sujeito a mudança alguma? E aqui já temos dois argumentos, né? A criação em si, o mundo ele não surge do acaso, né? Há uma causa primeira, vamos falar sobre isso, e ainda também esse aspecto dessa transformação, esta mudança. Eu me recordo quando, nos anos aí da juventude, 18 anos, por aí mais ou menos, naquela crise de fé, e dos momentos que eu vivi, que me levaram àquela certeza, à convicção, Deus existe, foi um dia em que, com alguns colegas, alguns amigos e familiares, nós passamos a noite toda na praia, na expectativa de ver o nascer do sol. E ali com músicas, e ali com brincadeiras, ficamos ali. E quando o sol nasceu, né, nós estávamos assim no alto, uma pedra no alto, e o sol foi despontando, como que saindo de dentro daquele mar imenso. E aquele quadro que eu guardo até hoje, aquela pintura belíssima, eu olhei para aquela cena num momento de silêncio e de contemplação e eu disse: Deus existe. Deus existe. Isso não pode ser obra das mãos humanas. Quem fez algo tão extraordinário, tão belo, só pode ter sido Deus. Isso não é obra das mãos humanas, mas é obra de um ser superior, é obra das mãos de Deus. Então, contemplar a criação. Tudo o que se move, move-se porque algo colocou em movimento. Está aqui o primeiro ponto. O movimento das coisas. Nada se move sozinho. Se você deixa um objeto parado, ele vai permanecer parado a menos que algo gere movimento. Pode ser o vento, pode ser alguém que tocou ali, mas algo coloca em movimento. Então, esse algo não pode ter sido outro elemento da criação, senão o próprio Criador. Esse algo, essa causa primeira, né? Sempre uma coisa que colocou a outra em movimento, que você vai encontrando sempre essa causa, mas nós vamos voltando e vamos encontrar uma causa primeira. E essa causa primeira não pode ter sido outro elemento da criação senão o Criador, senão Deus. Segundo ponto, a constante transformação das coisas. Vamos entender isso aqui. Tudo o que existe está em processo de mudança. O universo inteiro está em movimento e transformação contínua. Sim, o tempo passa, os corpos envelhecem, as árvores crescem e depois morrem, os rios correm, o vento sopra, os planetas giram. Nada permanece completamente imóvel ou estático. Essa constante transformação é uma característica da realidade que percebemos claramente. E ela nos leva a uma importante reflexão. Se tudo muda, então tudo depende de algo que o faz mudar. Se tudo muda, então depende de algo que o faz mudar. E aqui nós vamos citar então 5 marcas evidentes de que há um Criador inteligente. Porque todos esses processos de movimento, de mudança, seguem uma ordem. Há uma inteligência por trás. Não apenas um Criador, mas um Criador inteligente. Existe uma harmonia. Vamos lá. Essas mudanças não são aleatórias ou desorganizadas. Seguem ritmos, padrões previsíveis. Como, por exemplo, o nascer e o pôr do sol todos os dias. As estações do ano, as fases da lua, o ciclo da vida humana. Concepção, nascimento, crescimento, maturidade, velhice e morte. Existe um padrão, existe um ritmo. Nós não estamos falando de um movimento ou de uma transformação ao acaso, aleatória. Se tudo muda de maneira ordenada, é porque há uma ordem maior que orienta e sustenta essas transformações. Como eu falava ainda há pouco, essa ordem não foi criada pelos seres da natureza. Uma árvore não escolhe crescer, uma estrela não decide quando brilhar.
Isso indica que há um princípio organizador por trás dessas mudanças, uma inteligência que rege a matéria e o tempo. Como eu falava ainda há pouco, a beleza, a harmonia, nos fala que existe, então, a criação nos fala que existe um Criador e que há uma inteligência que governa e orienta todas essas coisas. Poderíamos citar aqui tantos outros exemplos. Eu quero trazer um outro exemplo como uma planta. Vamos pensar nesse processo. Vamos pensar aqui numa semente. Uma semente de manga. Ela é pequena, dura, aparentemente sem vida, mas o que acontece quando você coloca na terra? E ela recebe os cuidados devidos, água, luz, não é? O tempo, o adubo. Ela brota, ela cresce, ela torna-se uma árvore, ela floresce, ela produz frutos. É esse o processo devido, o processo normal. E cada fruto carrega dentro de si o quê? Novas sementes, capazes de iniciar o mesmo processo. E esse ciclo se repete há milhares de anos. Essa transformação da semente em árvore não acontece por acaso nem por escolha da planta. Nós sabemos disso. Não é a planta que decide. Há um processo, há leis biológicas invisíveis que regem cada etapa do seu crescimento. Nenhum agricultor vai plantar a semente de manga esperando que, de repente, nasceu o morango. Não. Existem leis biológicas. Existe uma ordem previsível. Se eu plantei a semente de manga, com certeza aquela árvore, ela dará como fruto mangas. Existe leis biológicas, existe uma ordem previsível. Então, a resposta mais razoável a isso, qual será? Não é? Quem criou esse processo? Quem programou a semente para que ela soubesse virar uma árvore? Quem estabeleceu que a luz seria necessária ao desenvolvimento daquela planta? Que a luz é essencial para a fotossíntese? Quem escreveu esse manual invisível que todas as plantas seguem sem sequer pensar? Qual a resposta que nós encontramos aqui? Há uma inteligência por trás disso tudo. Há alguém que planejou e sustenta esse processo de transformação. Eu e você, nós sabemos quem é este alguém. É o Criador. É Deus. Então, perceba, existe uma causa primeira. Existe um ser inteligente por trás de todos esses processos. Nós chamamos de Deus. Vamos seguir. Um terceiro argumento. O fato de que nada existe por necessidade, mas depende de algo para existir. Ao olhar para tudo o que existe, percebemos uma verdade fundamental. Nada existe por si, de forma independente e necessária. Todas as coisas que conhecemos dependem de algo para existir. Isso aqui nós chamamos de contingência. Precisa de algo para existir. Ser contingente significa que algo poderia não existir e só existe porque recebeu a existência de outra coisa. Nenhum ser do universo tem em si mesmo o motivo da sua própria existência. Tudo é dependente, tudo é condicionado, tudo é sustentado. Você não deu a vida a si mesmo. Outro lhe deu a vida. Vamos entender isso aqui. Ainda dentro deste mesmo exemplo, né? Você existe hoje e poderia não existir. Você não se deu a vida, precisa de ar para respirar, precisa de comida para viver, precisa de uma temperatura adequada para sobreviver e antes disso, como eu falava, precisou dos seus pais, de um ambiente para nascer, de cuidados. Se qualquer desses fatores faltasse, você não estaria aqui. E nós não estaríamos aqui se todas essas condições não tivessem sido minimamente observadas. Ou seja, a nossa existência depende de muitos outros fatores. O mundo natural também é contingente. Vamos entender. Ainda dentro do exemplo da planta, uma árvore depende do solo, da água, do sol, do ciclo das estações. Os planetas dependem das forças físicas como gravidade, posição em relação a outras estrelas, equilíbrio de elementos químicos. Nada no universo é autoexistente. Tudo está sustentado por algo maior. Tudo. Essa é uma terceira prova da existência
da existência de Deus? Se tudo o que conhecemos é contingente, ou seja, poderia não existir e só existe porque algo lhe deu existência? Poderia não existir e só existe porque algo lhe deu a existência? Então é necessário que exista algo que não dependa de nada para existir. Algo que exista por si, algo que seja o fundamento de tudo. Esse ser necessário é o que os filósofos e teólogos chamam de ser absoluto ou ser necessário mesmo. É aquele que existe por si, que dá existência a tudo, mas não recebe de ninguém. E nós o chamamos de Deus. É o único não contingente. É aquele que existe por si, dá existência a tudo, sustenta a todos, mas não recebe de ninguém. Deus. Terceiro argumento. Então, o primeiro, o movimento. O segundo, a transformação, a mudança, seguindo sempre padrão, ritmo, processo. O terceiro argumento que ele traz é exatamente o ser necessário, o ser absoluto. Vamos seguir aqui, ainda tem um quarto argumento. Nós, de alguma maneira, já falamos, mas vamos colocar aqui para você poder organizar, né, de maneira didática, a ordem e a harmonia das leis da natureza. Uma das maiores maravilhas do universo é a sua ordem profunda, harmônica. Longe de ser um caos, o cosmos opera como uma precisão que impressiona cientistas, filósofos e qualquer pessoa que observe com atenção. As leis da natureza, gravidade, eletromagnetismo, reações químicas, ciclos biológicos, funcionam com exatidão matemática, regularidade previsível e coordenação perfeita. Tudo coopera para que a vida seja possível, tudo. Nada ao nosso redor é aleatório, tudo obedece às leis fixas. É um outro argumento, a ordem e a harmonia das leis da natureza. Poderíamos aqui citar tantos exemplos. O DNA humano, a órbita dos planetas, as reações químicas, há um maestro conduzindo tudo isso. Esse é o quarto argumento. Cada elemento tem o seu lugar, tem o seu papel. E por fim, já citado, mas como eu falei, colocando aqui na ordem dos argumentos, a beleza das criaturas, já citamos o que São Paulo fala na Carta aos Romanos, o livro da sabedoria. Acredito que não precisamos nos alongar mais nesse ponto. A beleza das criaturas é um reflexo do Criador. Então, passando rapidamente esses 5 argumentos, primeiro deles, o movimento das coisas. Nada se move sozinho. Há um motor, né? Segundo, a constante transformação das coisas de maneira ordenada. Nos faz entender que há um Criador inteligente por trás disso tudo como a causa. O fato de que nada existe por necessidade, mas depende de algo para existir, e que nos faz chegar então àquele ser primeiro, aquele que, por sua vez, não depende de nada, o ser absoluto. A ordem e a harmonia das leis da natureza e a beleza das criaturas. Em resumo, ao contemplar a criação e ao perceber toda a sua perfeição, eu chego à conclusão que existe o perfeito. Eu chego à conclusão que existe o Criador. Mas vamos ver então aqui a via do homem. E aí ele traz 3 argumentos. Vamos ler aqui o Catecismo da Igreja Católica. O homem com a sua abertura à verdade e à beleza. Está aqui. O homem com a sua abertura à verdade e à beleza, com seu senso do bem moral, com sua liberdade à voz de sua consciência, com sua aspiração ao infinito e à felicidade, o homem se interroga sobre a existência de Deus. Mediante tudo isso, percebe sinais de sua alma espiritual. Como semente de eternidade que leva dentro de si, irredutível à sua matéria, sua alma não pode ter origem senão em Deus. Vamos detalhar um pouco mais isso aqui. Abertura à verdade e à beleza. O ser humano tem essa busca. A busca pela verdade, a busca pelo belo. Ele não se contenta com a ignorância. Ele quer conhecer, ele quer compreender, ele quer investigar. Desde a infância nós já começamos a fazer as perguntas, não é? Mas por quê? Por quê? A criança ela tem essa necessidade.
E nós crescemos com essa necessidade de entender o porquê, de investigar, de compreender. É próprio do ser humano. Qual o sentido disso? Hoje a grande crise é a crise de sentido. Nós precisamos tocar o sentido das coisas. Qual o sentido da vida? Qual o sentido de levantar todos os dias? Qual o sentido de estar aqui? E essa sede por verdade é contínua, ao mesmo tempo que sentimos atração pela beleza, por aquilo que é belo. Um exemplo prático disso aqui: ninguém ensina uma criança a admirar um pôr do sol. Não preciso ensinar. Ela simplesmente para e contempla. Nós não ensinamos uma criança, olha, contemple o nascer do sol. É natural. Lembra do exemplo que eu dei? Eu parei e me detive uns instantes em silêncio vendo aquele nascer do sol. Isso não foi ensinado. Está inscrito na minha alma. A criança simplesmente para e contempla, e isso mostra que dentro dela há algo que reconhece e deseja a beleza e a verdade. Como se ela já estivesse programada para isso. Essa abertura é sinal de uma origem superior que não pode vir só da matéria. Não pode vir só da matéria. Essa é uma necessidade da alma. Segundo o catecismo fala, o senso moral, distinguir o certo do errado. Todos, mesmo em culturas diferentes, têm dentro de si uma noção básica do que é certo e errado. São Paulo vai dizer, quando os pagãos, mesmo sem conhecer a lei, observam a lei, é uma prova de que a lei, na verdade, está inscrita no coração. Então todos, mesmo em culturas diferentes, têm dentro de si uma noção daquilo que é certo, daquilo que é errado. De justiça e injustiça, e o ser humano sente quando faz algo bom ou algo errado, mesmo que ninguém tenha dito nada. Vamos lá, se alguém rouba, mente ou trai, mesmo que não seja pego, sente o peso interior da culpa. Ninguém viu, mas ele vai carregar dentro de si o peso da culpa. Esse alarme interno, que chamamos de consciência moral, aponta para uma lei superior que está onde? Está inscrita no coração. Está inscrita dentro do coração. Quantas pessoas que adoecem. E quando você vai conversar e começa e vai rezar, por causa de uma culpa que carrega, algo que aconteceu lá atrás. Mas não foi verbalizado, não foi perdoado, não foi confessado e a pessoa está definhando. Nós vemos isso também nos Salmos, com o rei Davi. Não é? Enquanto eu silenciei o meu pecado, os meus ossos definhavam. Porque existe esse alarme interno da consciência. Podemos até por muito tempo abafar esta consciência, mas não tem jeito, uma hora vai irromper. E enquanto não sai, a pessoa adoece dentro. Quantas doenças hoje que nós encontramos? Pessoas adoecidas é exatamente por causa disso aqui. Esse senso moral que a pessoa traz dentro de si. É algo não herdado da matéria, nenhum animal tem consciência moral. Né? Um leão que mata outro por território não sente remorso. Um cão que come a comida do outro não pensa eu pequei, mas o ser humano sim. Porque ele tem alma espiritual feita à imagem de Deus, capaz de reconhecer o bem e escolher livremente entre o bem e o mal. E de onde vem esse senso? Senão de um legislador superior que nos criou com essa capacidade. Vamos lá. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1776. 1776. A consciência moral. Na intimidade da consciência, o homem descobre uma lei. Ele não a dá a si mesmo, mas a ela deve obedecer, chamando sempre a amar e fazer o bem e a evitar o mal. No momento oportuno, a voz desta lei ressoa no íntimo de seu coração. E olha o que ele diz. É uma lei inscrita por Deus no coração do homem. A consciência é o núcleo secretíssimo e o sacrário do homem, onde ele está sozinho com Deus e onde ressoa a sua voz. Segundo argumento, existe um legislador superior. Isso está inscrito no coração do homem. Último argumento, e não menos importante, o desejo de infinito. O homem tem sede de algo que o ultrapassa. Um vazio que só Deus pode preencher. Quantas pessoas têm tudo, materialmente falando, mas estão insatisfeitas? Porque existe um desejo, existe uma sede dentro desse coração. E se existe uma sede, existe um desejo, existe algo que sacia.
Porque nós jamais traríamos um desejo, uma sede que não pudesse ser saciada. Mas é uma sede infinita e só um ser infinito, então, pode vir ao encontro desta sede, que é exatamente Deus. Deus. O ser humano é um ser insaciável, mesmo quando alcança tudo que o mundo oferece, sucesso, prazeres, bens, reconhecimento, sente que falta algo. Existe dentro de nós um anseio profundo, um vazio existencial que nenhuma conquista terrena e nenhuma pessoa humana consegue preencher. Nenhuma conquista material, nenhuma pessoa humana, por melhor que seja, não consegue preencher. O coração humano quer mais do que o infinito, quer mais do que o finito. Aquilo que Santo Agostinho vai dizer: o meu coração está inquieto enquanto não repousar em ti. Meus queridos, eu acredito que isso aqui já é suficiente, todos esses argumentos, né? Através da via do mundo, da via do homem, 5 argumentos, partindo da criação material, 3 argumentos do que diz respeito ao ser humano. Para finalizarmos, vamos ainda ver o que diz o Catecismo, no parágrafo 35, ainda sobre este assunto, ou melhor, 34. O mundo e o homem atestam que não têm em si mesmos nem seu princípio primeiro, nem seu fim último. O mundo e o homem. Eles não têm em si o seu princípio e o seu fim. Mas que participam do ser, e aqui ele usa o S maiúsculo, participam do ser em si, que é sem origem e sem fim. Assim, por estes diversos caminhos, o homem pode chegar ao conhecimento da existência de uma realidade que é a causa primeira e o fim último de tudo, a que todos chamam Deus. Todos esses argumentos que nós vimos são provas da existência de Deus. As faculdades do homem o tornam capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal. Porém, para que o homem possa entrar em sua intimidade, Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. O homem pode, contemplando a criação, considerando a sua sede, o seu senso moral, ele pode chegar à conclusão de que Deus existe? Sim. Mas Deus quis mais do que isso. Deus não quis apresentar-se apenas como um criador, mas como um pai amoroso. E aqui entra a revelação. Ao que nós não chegaríamos pela via, não é, à luz da razão natural. Nós precisávamos, então, de uma graça sobrenatural. Precisamos da fé. Deus quis revelar-se ao homem e dar-lhe a graça de poder acolher esta revelação na fé. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor a fé e ajudar a ver que a fé não se opõe à razão humana. A Santa Igreja, nossa mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido com certeza pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus apenas com a luz da sua razão. O pecado deixou a nossa visão turva. E nós necessitamos então de uma graça especial de Deus. Por isso o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação. Não somente sobre o que ultrapassa o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais, que por si mesmas não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro, diz o Catecismo da Igreja Católica. O homem pode chegar ao conhecimento de Deus a partir da luz da razão, mas, no entanto, ele toca em muitas dificuldades e ele precisa ser iluminado por uma luz superior, que o ajuda então, que o faz entrar numa intimidade profunda com o Criador, com o seu Deus e mais do que isso, com o seu Pai, com o seu Abá. Meus queridos, é isso, nós vamos já encerrando o nosso encontro de hoje. Então, Deus existe, é possível provar a sua existência e você conheceu os argumentos apresentados pelo Catecismo da Igreja Católica e também com base naquilo que nós lemos na Sagrada Escritura. Contemplando a criação, não é? Nós podemos chegar à certeza da existência do Criador. Deus existe. Contemplando o mundo, o homem,
podemos sim concluir: Deus existe. Auxiliados pela graça, entrar numa profunda relação, entrar em relacionamento com Ele. Amanhã nós retornaremos para responder a seguinte pergunta: se Deus existe e Ele é bom, por que há tanto sofrimento no mundo? Tenho certeza que você já ouviu esse questionamento algumas vezes e talvez já tenha se feito esse questionamento. Se Deus é bom, por que existe o sofrimento no mundo? Eu encontro você amanhã aqui na Escola de Oração e Formação, às 6h30, logo após o Santo Rosário. Deus abençoe você.